Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje o nosso tema é 3 coisas que você precisa saber sobre um drogado. Calma, antes que você taque pedra em mim por estar utilizando uma forma tão pejorativa de tratar um dependente químico, a intenção era exatamente essa, de trazer para esse vídeo, para a gente poder bater um papo sobre esse assunto. Na verdade, eu escolhi esse tema para poder chamar a tua atenção de, normalmente, quem está questionando esse tema são pessoas que estão ligadas ao tratamento, que estão ligadas ao problema diretamente. Normalmente é a família, é um terapeuta, alguém que lida com a dependência química. E quando viu esse título, o drogado, já chamou a atenção, porque esse, na verdade, é uma maneira muito superficial de lidar com esse tema e é o que a sociedade, de fato, lida, né? Quando se fala drogado, está se colocando sobre os ombros de um dependente químico toda a responsabilidade de um problema que ele causou, que ele tem e precisa resolver esse problema de uma forma ou de outra. Então eu decidi fazer esse título para poder chamar a tua atenção e te trazer um pouco mais para esse tema e a gente debater isso aqui de uma forma mais clara. Então fica calmo, que esse não é a minha visão relacionada ao dependente químico e nem ao alcoolista, mas é justamente uma forma de chamar a tua atenção e atrair você para esse vídeo. Se você tem um problema nessa área, se você é família que tem alguém que usa droga, que utiliza do álcool, que já passou por alguns tratamentos, que já teve algumas dificuldades ao longo dos anos com a questão do uso compulsivo, do uso abusivo de droga, é importante que você continue e permaneça comigo nesse vídeo aqui, porque eu vou dar uma dica muito importante, que eu acho que é importante para você. O primeiro ponto que eu queria abordar nesse tema é quando a gente fala sobre dependente químico, né, sobre o alcoolista, principalmente o dependente químico de outros tipos de drogas que não seja o álcool, há uma necessidade muito grande de se entender como que funciona essa doença na cabeça dele. É importante entender a diferença do que é um usuário para um dependente químico para poder a gente fazer essa análise aonde eu quero chegar. Enquanto ele iniciou a vida dele lá atrás no uso da droga, por decisão própria, sim, ele quis experimentar um tipo de substância, ele quis experimentar o álcool, ele quis experimentar o crack, ele quis experimentar a cocaína, a maconha, enfim, seja a droga que ele decidiu usar. Lá atrás ele tinha essa decisão e ele escolheu usar aquela substância por decisões próprias, não tenha dúvida quanto a isso. Só que naquele período ele tinha ainda o controle da vida nas mãos e falou: não, eu vou continuar usando. Até o ponto dessa chave virar e de deixar de ser um mero usuário para se tornar um dependente químico. Quando ele se torna dependente químico, ele já não é mais um dependente, ele não tem mais as decisões nas mãos. Ele não consegue mais controlar as decisões dele. Quando, de fato, quando ele decide retomar a vida dele, talvez ele se depara com uma doença que já não permite mais ele controlar essa situação. Então, aonde eu quero chegar no primeiro ponto? É que todo dependente químico, eu falo isso sem medo de errar, todos os dependentes químicos, eles têm o desejo ardente de parar de usar a droga. Não tenha dúvida quanto a isso. Se você é mãe, se você é pai, se você é terapeuta, se você está iniciando um trabalho na dependência química e se você lida com dependente químico diariamente, não tenha dúvida do que eu estou te falando. Ele tem o desejo no fundo da alma de parar de usar essa droga. Ele deseja ardentemente nunca ter conhecido a droga. Diferentemente do usuário que está curtindo barato, está feliz da vida com o uso, com a substância, com o retorno que ela está dando para ele, o dependente químico já é o contrário. Ele utiliza talvez até mais quantidade do que um usuário, mas não por satisfação, mas por não conseguir lidar com a problemática, de não conseguir lidar com o medo, com a insegurança, e a vida dele passa a ter um significado voltado somente para a droga. Mas isso não tira dele o desejo de parar com as drogas, parar com o uso, que a vida dele volte a ser talvez o que era antes. Então, antes de qualquer tipo de julgamento, o primeiro ponto a nós analisarmos sobre o dependente químico é que ele não quer mais usar a droga. O fato dele não parar e não conseguir, é aí que está o olhar sobre a doença, a compulsividade, o uso abusivo da droga e a forma onde ele não consegue mais dar conta de si mesmo e a substância e os desejos, os anseios do uso, né, começa a falar mais alto e ele não consegue mais parar, beleza?
Segundo ponto que eu acho que é muito importante falar sobre o dependente químico são as características que nós devemos ter sobre cada aspecto de um dependente químico. É muito comum, eu falei isso num vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo qual o vídeo que eu falei, sobre desejo de parar. Se você não consegue parar, nem tente parar, né? Mas com um olhar mais voltado para chamar a atenção sobre esse tema, é que o dependente químico, ele começa a entrar no mundo paralelo, ele não consegue mais viver esse mundo real dele. Porque para você se tornar um dependente químico requer um tempo de uso, não é de um dia para o outro. Isso leva alguns anos, e esse tempo de uso, esse tempo de abuso da droga, ele acaba criando uma fantasia na cabeça dele, ele acaba criando alguns conceitos, algumas verdades que pode estar influenciando as decisões dele, porque é um mundo totalmente paralelo. A mente dele passa a ser uma mente comprometida com as suas ilusões, com as suas percepções, e essas percepções, essas ilusões estão ligadas diretamente ao efeito da substância. E aí acaba vivendo mundos paralelos ao da realidade. E talvez mães, pais, famílias, né, terapeutas que estejam me assistindo agora nesse vídeo, deve estar identificando exatamente isso, porque é muito comum dependentes químicos fazerem uma visão paralela de si mesmo, aonde o mundo que ele vive não é o mundo mais real, é um mundo ilusório. Isso acontece muito. E trazer essa pessoa para uma realidade de volta, trazer essa pessoa para o mundo real, não é uma tarefa fácil, requer muito trabalho, requer muita experiência, muita expertise para poder fazer isso. E talvez aí seja o grande desafio dos terapeutas hoje em dia, talvez aí seja o grande desafio dos psicólogos que vão estudar a questão do comportamento, enfim, todas essas tentativas de mudança requer um olhar muito específico para esse mundo paralelo que foi criado, que foram criados pelo dependente químico, e agora ele passa a viver nesse mundo de fantasias. Então, o primeiro ponto é o desejo que ele tem real de parar com as drogas. O segundo é o mundo paralelo que ele vive, direcionado à questão da dependência química, do que ele viveu como prazer dessas drogas. E o terceiro ponto que eu acho muito importante é a forma como se dá, como se olha o dependente químico e como trata-se disso hoje. Então, quando você vai falar sobre dependência química, é importante entender que, dependendo da cultura, dependendo da logística, dependendo do social, dependendo da classe financeira, tudo isso interfere muito na forma como você vai lidar com esse problema. Porque a dependência química, além dela ser uma doença mental, dela ter um problema que precisa de ser tratado como saúde, ela tem outros aspectos que são culturais, que são sociais, enfim, logístico, ações comportamentais que precisam ser tratadas. Então, eu falei isso num vídeo anterior, quando você analisa um dependente químico, sempre na tua cabeça é como se houvesse um avatar, como se houvesse um personagem já montado do que é um dependente químico. É um cara negro, é um pobre que vive numa comunidade carente, que está lá largado no tráfico, quando na verdade não é só isso. Existem esse público, como existem também outros públicos de dependentes químicos que estão aí, que têm uma vida financeira regrada, que têm uma família, que não precisa traficar, que não vive nas bocas, que não estão nas comunidades carentes, mas estão nos condomínios luxuosos, nos apartamentos luxuosos. Existem todos os tipos de dependente químico. Então, quando se fala sobre tratar o dependente químico, nós temos que abrir os nossos olhos para que não, e entender que não existe somente uma classe. Então, é muito comum a gente pensar o seguinte, eu que lido diretamente com comunidade terapêutica, fazendo consultorias, dando suporte, é muito comum uma direção de uma comunidade terapêutica achar que todo dependente químico mora numa comunidade, são carentes, que não tem... Esse é um público, esse é uma linha, é um nicho dessa demanda que está lá diretamente ligado às comunidades terapêuticas. Mas também existem outras classes que estão em umas clínicas mais conceituadas, em umas clínicas psiquiátricas que têm um recurso muito maior a nível pessoal, a nível profissional, a nível cultural e assim por diante. Então, a dependência química ela não escolhe a classe. Ela tem todos os níveis de sociedade que estão inseridos nesse processo.
para que os nossos olhos entendam que quando se fala sobre políticas públicas, sobre dependência química, sobre prevenção, é importante nós entendermos que a dependência química não está atingindo somente o pobre, está atingindo de classe média, de classe alta, a todo mundo. Só que a forma como lidar com isso é diferente. É muito interessante que eu converso muito com um dos coordenadores de uma instituição onde eu, de vez em quando, eu faço uma consultoria, dou um suporte, e eu falei exatamente isso com ele. Eu falei, olha, você precisa mudar o teu foco, porque você fala muito sobre a instituição, da forma como você alimenta os acolhidos, os dependentes químicos, mas a necessidade de um dependente químico não é só a alimentação, né? Ele dá muita ênfase à questão do cuidado que ele tem na clínica, na comunidade terapêutica. São 5 alimentações diárias, 5 refeições diárias, regrada, muito bem servida. Mas aí eu falo para ele, olha, o dependente químico não precisa ser alimentado somente, ele tem outras demandas que precisam ser preenchidas. Então, é muito comum você ver propaganda de comunidade terapêutica falando exatamente sobre isso que eu estou falando com você aqui agora. Eles colocam lá, faz questão de dizer, olha, nós servimos 5, 6 refeições diárias, como se esse fosse, na verdade, o alvo e o objetivo de um dependente químico, da necessidade de um dependente químico. É claro que para o público que ele está servindo, para o público que ele está aberto a ajudar, a alimentação é algo talvez muito importante. Mas nós precisamos entender que a dependência química era uma doença multifacetada, ou seja, tem várias facetas, são várias formas de lidar com a dependência química e que precisa de uma atenção específica, que não só a alimentação, mas também os cuidados terapêuticos, os cuidados psicológicos, os cuidados sociais, os cuidados clínicos. Todos esses cuidados são de extrema importância para que o sucesso do tratamento se dê e assim a gente consiga fazer um tratamento de excelência com o dependente químico ou dependente do álcool. Então fica aqui, recapitulando as três coisas que é importante você saber sobre o dependente químico ou drogado, não fique chateado comigo. Primeiro é a questão entender que ele deseja ardentemente parar com o uso da droga. Todos eles, eu falo isso sem medo de errar. Talvez ele não consiga verbalizar isso para você, mas eu tenho certeza do que eu estou falando. O segundo ponto é ter um olhar específico sobre as necessidades desse dependente químico, né, de como que ele vai lidar com essas questões todas. E a outra é saber que a dependência química ela está inserida em todos os contextos sociais, culturais, econômicos, e o olhar sobre a doença precisa ser também múltipla, ela não pode ser um olhar único, achando que só a questão da religião resolve, só a questão da alimentação resolve, só a questão da saúde resolve. Se não houver uma interação sobre todas essas ações, realmente fica muito complicado tratar um dependente químico. Então, fica aqui essa dica de hoje. Eu espero muito que você não seja inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Tá aí, ó, no canal do YouTube, vai me ajudar muito, porque cada vez que alguém se inscreve no meu canal, a tendência é crescer essa divulgação, né? Segue a gente lá no Instagram, @Movimento Contrário, Facebook, Movimento Contrário, tá bom? Muito obrigado pela tua paciência e compartilhe esse vídeo se você puder, tá ok? Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau.